Muito boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Está no ar mais um programa Destaque em Foco. E a nossa convidada de hoje é a Silvia. Seja muito bem-vinda, Silvia. Olá, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que vocês gostem. E hoje a Silvia vai falar um pouco sobre paisagismo, né, Silvia? Sim, uma área que muita gente gosta, tem interesse, né, Grazi? E faz muito bem para todo mundo. Sim. Ô, Silvia, conta um pouco pra gente como tudo começou. Já vamos começar assim, no 220, porque é um assunto bem interessante, né? A gente estava conversando um pouco antes do programa. Como a Silvia disse, é a cereja do bolo, né? No final de uma obra, de uma construção, né? Principalmente em casas de alto padrão. Então, é onde entra o paisagismo que dá aquele tchan final na obra. Como que você começou? Como foi? Como você descobriu essa paixão pelo paisagismo? Grazi, eu sou engenheira agrônoma de formação, tenho um orgulho da minha profissão, acho uma profissão muito linda. É aquela que a gente pega, imagina, um grão de cenoura, né? E transforma ela numa cenoura, né? Não é muito bonito? Sim. Eu acho muito bonito, assim. São alimentos coloridos, perfumados, nutritivos. Eu acho uma profissão muito bonita. E dentro da agronomia, porque vou começar um pouquinho antes. Por que eu escolhi agronomia? Porque eu lembro que eu era adolescente ainda. E eu estava assistindo televisão, se eu não me engano era o Fantástico até, e teve uma reportagem de um pessoal comendo palma, não sei se você já viu. Palma é uma planta que ela é do tamanho a folha dela é o tamanho da palma da mão da gente mesmo. E no Nordeste, ela como é uma cactácea, né, uma planta de espinhos, ela dá abundantemente em regiões de clima muito seco. Só que eu já vi, quando era criança, servir essa planta para animais, né? Quando acabava o pasto, a gente servia para os animais. Numa fazenda que a minha avó tinha lá no sudoeste da Bahia, me lembro bem. E aquela reportagem me incomodou, porque assim, eram famílias inteiras comendo palma. E eu falei, não, quando eu crescer, eu vou fazer agronomia, porque eu não admito um país tão grande as pessoas comendo palma, né? E aí entrei na faculdade e logo no primeiro ano, para minha surpresa, descobri que o problema não era a tecnologia de produção, imagina. O Brasil, desde a década de 70, com o governo militar, inclusive, criou as Embrapas, né, que são institutos de pesquisas de produção de alimentos, e a gente tem a melhor tecnologia de produção de alimentos do mundo. O problema estava na distribuição de renda. Descobri logo no primeiro ano de faculdade, mas não desisti. Já era um problema resolvido, então, não era questão de produção, produtividade, mas sim de distribuição de renda. E aí não era uma coisa que eu poderia resolver, né, Grazi? Sim. Na minha pretensão de criança, não era coisa que eu podia resolver. Mas eu comecei a entender como funcionava aí os meios de produção, a importância da conservação ambiental. E nós, da área agrícola, nós somos os que mais preservamos nesse país, viu, Grazi? Sim. Embora algumas vertentes aí, principalmente da política do nosso país, teima em dizer que o problema da poluição ambiental agro não é. Se a gente for ver, a gente não tem lixo descartado na zona rural, não é? Sim. A gente não tem rio sujo fedendo na zona rural, não é, Grazi? Exato. Pelo contrário. Se a gente não preservar, a gente não tem como produzir alimento. Então, nós, produtores rurais, somos os que mais preservamos nesse país. E aí, tudo começou quando que eu me encantei pelo paisagismo. Fazendo um trabalho no meio rural que a gente chama de conservação ambiental, que eu fui para essa vertente dentro das ciências agrárias, eu comecei a observar muito as paisagens mesmo. Assim, cascatas, lugares onde as águas nascem. É tão bonito, Grazi. Parece uma panela fervendo, sabe? Só que de ponta cabeça no chão.
brota uma aguinha ali, brota ali, e elas vão se encontrando e formam os córregos, que formam os rios. É maravilhoso. E dentro da propriedade rural, onde não tinha mata nativa em volta das nascentes, era o lugar onde eu mais atuava. E aí eu tentava imitar a natureza, plantando as árvores, para que o volume de água das nascentes aumentasse. E é isso que acontece mesmo. E aí eu uni duas paixões, né? A natureza e as pessoas, porque eu gosto de estar com as pessoas, de conversar, de entender, de olhar no olho, de estudar bastante. Aí eu falei, por que não, agora que eu estou em São José dos Campos, não unir o paisagismo com o meio ambiente, né? E daí nasceu essa paixão. E aí fui estudei com o Gustav em Olambra, uma escola de paisagismo bem legal que tem lá. Já tenho essa bagagem de conhecimento de plantas da agronomia. E aí comecei, startei, estou aqui com vocês. E é isso, esse foi o meu começo. Que bacana. Ô Silvia, é possível unir a sustentabilidade, beleza e consciência ambiental dos projetos no paisagismo? Sim, dá para fazer. Como que a gente faz isso, Grazi? Quando a gente adota as nossas plantas, né, nativas. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade do mundo. E quando a gente escolhe uma planta nativa, não que a gente não... Assim, a planta, para mim, é planta. Desde que ela não seja tóxica para os nossos animais, não tem problema nenhum a gente usar uma planta que a gente chama de exótica, né, por assim dizer. Que seria aquelas... Eu adoro, por exemplo, as ixórias, mini ixória. Elas estão floridas o ano inteiro, é muito legal. São vermelhinhas, de florzinhas bem pequenininhas assim. Se a gente usar, inclusive, uma exótica num ambiente adequado, você vai economizar água e adubo, por exemplo. Isso é sustentável, né? Quando Sim. você utiliza menos água, menos adubo, a planta certa, para o clima certo. E se a gente conseguir, claro, né? Não é uma cartilha, não somos nenhum ecochato aqui, né? Planta é planta. Se a gente conseguir utilizar, por exemplo, a planta de cerrado, num clima de cerrado, a gente vai ter um resultado melhor. Se a gente utilizar a planta de Mata Atlântica para o clima de Mata Atlântica, a gente vai ter um resultado muito bom também. Então, a gente deve evitar, por exemplo, usar... Vamos falar um pouco aqui, vou dar um exemplo. Bromélias, né? Se a gente utiliza muita bromélia na zona urbana, por exemplo, não é sustentável. Por quê? Porque quando chove, ou quando a gente vai regar, a bromélia ela acumula água dentro das folhas. E aí ela funciona como se fosse um vasinho de planta com pratinho. Sim. E você tem que estar sempre pulverizando para você não ter o mosquito. Sim. Né? Então acaba não sendo sustentável quando você põe uma planta que não é adequada para aquela ocasião, naquele ambiente. Ao passo que se a gente puser na praia, na casa de campo, não tem problema nenhum. Porque na floresta, nessas áreas mais abertas, tem os predadores naturais dessas larvas. Então a gente vai ter lá um caranguejinho ou um outro insetinho que come essas larvas e não vai te trazer prejuízo econômico, de saúde, sanitário e tudo mais, né? E falando de plantas exóticas tóxicas agora, já que a gente está falando de plantas, Sim. né? Teve uma época, quando eu era criança, agora eu não vejo mais tanto. Mas na urbanização urbana, na década de 90, tinha uma planta que chama espatódia, não sei se você já ouviu falar. Não. Ela é uma árvore, na verdade, ela é africana e ela tem uma florzinha que ela fica assim, ó. Eu já devo ter visto, mas eu não conheço pelo nome técnico dela, né? Ela é laranjinha, é linda. Eu brincava que era meu helicóptero quando era criança. Mas ela é tóxica para os beija-flores, para as abelhinhas. Quando se alimentam do néctar dessa flor, eles morrem. Porque mas os próprios insetos, eles já sabem as plantas que devem ou não se alimentar ou não sabem? Não sabem. Ai, que judiação. É que assim, quando a planta é nativa, é interessante, né? Ela é adaptada para esse bioma. Os nossos animais não se intoxicam. Mas quando ela vem de fora, isso acontece.
Nossa. O ficus, por exemplo, que é aquele que arrebenta a calçada e tudo mais, ele também é tóxico para abelhas e outros animais. Então, assim, é um jeito de você ser sustentável é você utilizar uma planta adequada para o nosso ambiente nativa do Brasil, e daí você minimiza os riscos com a fauna, né? Tem muitos outros exemplos, mas esses são os que mais me marcaram. Então, assim, a importância de você valorizar as suas plantas e trazer e inserir no seu paisagismo plantas que vão favorecer a fauna e a nossa biodiversidade, não matar, né? Sim. Não prejudicar. Como é o caso da espatódia, do ficus. Esses tempos atrás, faz um tempinho já, estava pesquisando, porque eu também gosto muito de planta. Porém, gente, eu não sei cuidar. Meu marido até falou pra mim, você consegue matar um cacto. Eu não sei como, mas eu consigo matar um cacto, gente. Eu sei que o cacto necessita de pouca água, né? Acho que é uma vez por semana, alguma coisa assim. Ou menos. Ou menos, então. Até nisso eu consigo matar o coitado do cacto. Teve uma planta que eu estava pesquisando, linda, 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 linda. Toda florida, não sei o nome técnico. E nos comentários eu vi que a planta era uma planta muito perigosa, mortal, que não poderia nem ter o contato tóxico. Então, assim, realmente tem plantas que não pode ter nenhum tipo de contato ou não pode ficar em ambiente fechado, né? Eu não diria ambiente fechado, não, porque tem plantas tóxicas, Grazi, mas que fazem muito bem para a saúde. Tem umas que, por exemplo, você coloca em ambiente que tem fumante. Antigamente tinha muito isso. Nos escritórios, quando podiam, né, as pessoas podiam fumar. Graças a Deus não pode mais. Mas tem plantas, e assim, não é lenda urbana, é pesquisa científica mesmo. Sim. Elas colocadas nos cantinhos das salas, elas absorvem. Elas têm o poder de absorver a fumaça, purificar o ar e deixar o ambiente mais agradável. Nossa, e elas crescem muito mais do que se tivessem no ambiente natural sem elas fumaça. se alimentam da poluição, digamos assim. Ela vai armazenando aquele carbono ali e vai crescendo. Então, assim, é tóxica para a pessoa, mas faz bem para o meio ambiente. No que seria... Assim, simplificando, ela seria tóxica em que sentido? A pessoa não pode tocar nela, não pode... Em que sentido? Ingerir. Assim, as plantas tóxicas, normalmente, elas são aquelas leitosas. Você quebrou um galinho, quebrou uma folhinha, saiu um leitinho... Espada de São Jorge. Espada de São Jorge é altamente tóxica. Tem uma que eu brincava muito quando era criança, que chama alamandra, uma amarelinha. E tem tudo quanto é jardim. Ela é tóxica, altamente tóxica. Tem plantas, inclusive, que são abortivas, mas só se ingeridas. A única planta que é tóxica ao toque são aquelas que... Ai, meu Deus, urtigas, né? As urticárias, assim, que elas provocam urticárias na pele mesmo. Nossa. Quando eu era criança, lá quando eu ia visitar minha avó na Bahia, tem uma que chama Sansão lá, era muito engraçado. Eu mesmo criança sabia que ela era tóxica, que a minha avó já tinha me explicado, mas sabe aquele negócio de tocar para ver? Sim. Vira e mexe. Nossa. Eu passava no Sansão que era para falar, olha, me machucou. Então tem algumas plantas que elas têm como se fossem uns pelos. A folha é pilosa e no finalzinho, na pontinha do pelo dela, é como se fosse um espinhozinho, assim, uma agulhinha. A hora que você encosta nela, ou um animal, ou outra planta, ela vai liberar, a gente chama de exudar, né? Que ela libera a toxina dela e quando em contato com a pele causa coceira, inflamação. Nossa. Mas falando de plantas tóxicas, tem muitas plantas tóxicas mesmo que causam, infelizmente, morte, principalmente de animais domésticos, né? O gatinho, o cachorrinho, quando vai Isso brincar. se ingerir, né? Se ingerir. Tem alguma planta que só de você tocar ela já tem alguma toxina, algum veneno? As urtigas, todas as urtigas, por isso que ela chama urtiga. Tocou, mas não vai matar. Só de tocar, não. Só vai ficar coçando, vermelho, a pele irritada por um pouco de tempo, mas passa. Então, eu, quando era criança, brincava de Sansão porque eu gostava de chamar a atenção da avó, né? Sim. E também aquela queimadurinha ali me dava
uma sensação diferente. É coisas, né? Coisas neurais. Nossa, como que pode, né? Mas tem muitos acidentes aí, falando sério, né? De plantas de jardim que são muito tóxicas, principalmente as salamandras, e crianças ingerem e vão para o hospital, e assim, não é brincadeira. Sim. Até recomendo mesmo, quando for fazer um jardim, e daí não precisa ser uma mansão, nada disso. Eu acho que todo mundo tem direito de ter um cantinho para chamar de seu, para se sentir bem, confortável, e consultar mesmo um especialista se você tem criança, dar preferência para plantas que não tenham toxinas. Principalmente, né? Se for dentro de casa, né? Porque tem algumas pessoas que fazem um jardim de inverno dentro de casa, e eu ia perguntar para você agora. Tem algumas plantas específicas que são mais indicadas para dentro de casa, onde não vai ter problema em questão de uma criança estar engatinhando, colocar a mãozinha, ou até mesmo gato, né? Eu tinha uma planta em casa, eu até tive que dar fim nela, porque eu não sabia se era tóxico ou não. Agora eu já sei a dica que você deu, para saber é só quebrar um galinho, né? Uma folha, se sair o leitinho, é tóxica. É completamente tóxica, mas tem plantas que não vão ter esse artifício então aí. Mas assim, você percebeu que está saindo, essa você pode tirar, que vai fazer mal sim. Mas tem outras plantas. O que a gente... A dica para quem tem criança é utilizar plantas, a gente chama de punks, né? Elas não são tão charmosinhas assim, às vezes, né? Mas elas, quando em conjunto, fazem um maciço legal. E são comestíveis, né? Já ouviu falar das punks? Não. Não? Comestível? Comestíveis. Como tem assim? Muitas. E tem tantas plantas comestíveis. E como dá para saber? E que gosto tem isso, gente? Normalmente são azedinhas. Não, são saborosas. É como se fosse uma salada. Você já comeu flores na salada? Não. Mas eu já vi em filme. Eu já vi em filme. Agora que você falou, me lembrei. Eu fui num restaurante que eu fazia tempo que... Tem problema falar o nome do restaurante? Não tem problema não. Fazia tempo que eu queria ver, até porque o chefe é, assim, uma pessoa muito querida, assim. Ele dá entrevistas, faz programas também. Ele chama Rodrigo. É o do Mocotó, lá em São Paulo. Legal. E eles têm umas saladinhas todas floridas, assim. Nossa, deve ser muito lindo. Um charme, uma delícia. Você fala, nossa, isso é de comer, e é assim. Então, plantas comestíveis não tem erro, né? Pra você... Por exemplo, tem uma planta que é aquela taioba, que é a do inhame. E ela vai super bem dentro de casa, lógico, desde que o vaso seja preparado, com substrato apropriado. Sim. Tem uma certa iluminação, umidade adequada, é uma planta que é exigente em água e ela não vai fazer mal para nenhuma criança, nenhum animal, nada disso, né? Dá para fazer vasos maravilhosos com plantas comestíveis. As palmeiras não são tóxicas, mesmo que de porte pequeno, porque elas vão crescer, claro, mas quando você planta pequenininha ali, se o cachorrinho fuçar, mexer, não tem problema, porque palmito é comestível, né? Sim. O coco é comestível. A grande dica é essa. Isso pode comer? Isso não pode? Calma aí. Palmeira ou palmito? Então, o palmito vem da palmeira. Olha, eu não sabia. Todas as palmeiras têm palmito. Que legal. O palmito nada mais é do que a folha jovem da palmeira. Antes dela sair. Que legal, gente. Bananeira também. Bananeira dá um efeito maravilhoso. E tem algumas plantas que ela é própria para a área interna, né? Gosta de sombra. Sim. E algumas que gostam de sol. Precisam de sol, vão amarelar e morrer, não tem jeito. E a de sombra, se você puser no sol, ela vai queimar e vai morrer também. A dica, uma dica popular e que funciona, mas não é regra. Na agronomia, a gente usa muito a palavra depende, né? Depende de muitos fatores, né? A gente tem pelo menos 5 fatores que influenciam ou determinam uma produção. E aí é clima, água, condição de solo, tipo de solo, temperatura. Então, assim, tudo depende. Mas uma regra bacana é, se ela tem folha verde escura, provavelmente ela é uma planta que precisa de sombra. Se a folha dela é verde clarinha, ela precisa de sol. Se você trocar os ambientes, não vai funcionar.
E planta é um produto caro, né, Grazi? Sim. Você vai comprar uma planta, dependendo da planta, do tamanho da planta, R$100. Aí você põe ela no lugar errado, pronto. É um bebezinho, né? Você tem que cuidar. E assim, você já viu, já acompanhou alguém? Eu tenho certeza que sim. Alguém que já teve uma mudança de humor, uma mudança de comportamento depois que passou a cuidar de plantas. Eu já vi em filmes, né? Pessoas que conversam, né, com as plantas e parece, quer dizer, parece não, realmente as plantas entendem, né? Entendem. Elas, é como se elas tivessem um certo sentimento. Não, e olha só, na faculdade, adoro falar da faculdade, tempos bons, viu, Grazi? Sim. A faculdade de agronomia, ela é muito completa, assim, né? Se quiser trabalhar na Bolsa de Valores, você vai. Se você quiser trabalhar com produção de árvores, você vai. Floresta, você vai. Paisagismo, você vai. Produção de alimentos, você vai. Fica a dica, gente. É uma faculdade muito completa. E eu lembro que logo nas primeiras aulas, o professor falou de um experimento, né? Plantaram 5 tipos de arroz, de mudinhas de arroz, e cada uma tinha um tratamento. Tinha aquela que a pessoa só regava e não falava nada, tinha aquela que a pessoa falava alguma coisinha, tinha aquela que a pessoa dava mais atenção, tinha aquela que a pessoa resmungava, só reclamava de estar molhando e tal, e tinha aquela que xingava palavrão mesmo, falava coisas feias, né, para a planta. E essa que recebia resmungo e xingamentos, ela morreu. Nossa. É como se fizesse uma energia carregada no ambiente. E sendo a mesma planta, o mesmo, digamos assim, ambiente. Os mesmos tratos culturais que a gente Sim. chama, né? A mesma quantidade de água, de adubo, de luminosidade, tudo certo, tudo padrão. Mas a troca ser humano-planta era diferenciado nesses 5 fatores, né? E aquela que você conversava foi realmente a que ficou mais bonita, né? Olha só. Aquela que teve assim, um tratamento digno, por assim dizer, né? E as outras, a gente não fala que a planta morreu. Em agronomia, a gente fala que a planta seneceu. Olha que termo, né? Como pode? Seneceu, ela seneceu. Chique, né? Que é a mesma coisa que murchar, secar. Então faz muita diferença, sim. E você tinha perguntado da influência das plantas na vida da pessoa, né? Sim. Olha, Grazi, eu percebo e estudei um pouco também sobre isso, que tudo é ambiência, né? Tem aquela frase popular, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né? Sim. E eu brinco que assim, diga-me como é o teu jardim, eu te digo como você está. Eu tenho uma cliente, a Elô, que ela tinha um jardim assim meio... Tava meio feio, sabe quando cresce aquele monte de planta daninha junto. Planta daninha são as plantas que a gente chama de planta invasora, que a gente não queria que elas estivessem lá, mas é o que mais tem. E elas brotam assim do nada. A gente nem precisa regar, elas vêm, né? Nossa, e destrói tudo. A gente chama de plantas colonizadoras, que são aquelas que deram origem, por assim dizer, à nossa terra, né? A terra que eu digo, a terra solta ali, né? Antes de ser terra era solo, era rocha, perdão, era uma rocha, daí nasce uma plantinha, vai se decompondo, a chuva vem, o sol, e a rocha vai virando terra. E essas plantas daninhas, elas são as primeiras a colonizarem as pedras, então assim, elas são super importantes, Grazi, para o meio ambiente. Mas no nosso jardim, na nossa agricultura, elas estão em excesso. E o jardim da Elô estava assim, lotado de, a gente chama de picão. Ela tem um espinhozinho assim que gruda na roupa. Eu sei bem o que é isso. Sabe? Quando você vai em determinado ambiente, no mato, assim, aí aqueles negócios gruda na tua roupa que parece, meu Deus do céu. Gruda na perna. Agora você falou picão, eu já conheci o nome. Em que, inclusive, tem 2 variedades, né? Tem uma que é anti-inflamatória e tem outra que é igualzinha, parece picão, é da família do picão. Só que é outra variedade, mesma espécie, outra variedade e é venenosa. Você acredita, Grazi? Nossa, e para diferenciar? Eu não me lembro, mas eu sei que tem uma regra. Eu acho que o picão ele é mais amarelinho e a outra que é similar parece que é mais branca, a flor. Mas eu não me lembro. A flor, né? Mas o picãozinho ele é meio marrom, né? Igualzinho. Meio marronzinho. É pretinho com a pontinha branca. É
preto, marrom. Pois é. E aí o jardim da Elô estava assim. Aí eu fiz uma proposta para a Elô, montei o projeto, a gente plantou. E a Elô é outra pessoa, Grazi. Olha só. A Elô é outra pessoa. Então, assim, o jardim reflete muito o nosso estado de espírito, né? Você pode ver, se na casa o jardim não está legal, a pessoa não está legal, às vezes tem discussão um pouco mais acalorada. E quando você abre a janela, olha o teu jardim, sente aquela paz, o teu espírito se acalma, você fica bem. E isso é neurociência, né? Você chega numa praça, tá tudo organizado, bonito. Você tem uma sensação boa, não é? Você quer passar mais tempo ali. Ao passo que você chega num lugar e você vê bagunça, resíduo jogado no chão, planta morta, né? Seca. É aquela coisa, planta é vida, né? Te traz um caos, né? Sim. Você vê assim na memória, você... Tem até um exemplo, eu contei lá no evento, que o Gustav, o professor Neulambra, que nos contou, que fizeram uma experiência no Bronx, nos Estados Unidos, que era um bairro super violento lá, né? Década de 70, acho que até 80. E eles tentavam de tudo no Bronx, né? A polícia era mais incisiva, prendia e tal, mas nada conseguia acabar com a violência no Bronx. E eles mudaram a estratégia. Tem até um livro, viu, Grazi, chama A Teoria das Janelas Quebradas, não sei se você já leu. Não. E aí, o que eles fizeram? Depois eu conto um pouquinho do livro. Mas eles começaram a fazer paisagismo no Bronx. Eles fizeram ajardinamento, arborização, e foi valorizando o bairro, e as pessoas se sentiram com isso valorizadas. A criminalidade diminuiu. Olha só. E aquela força bruta e física que tinha que ser utilizada por parte da polícia já não foi mais necessário. E o que fala esse livro, A Teoria da Janela Quebrada? Que é o caso do metrô de São Paulo. Quando quebra alguma coisa, eles consertam. Você nunca vê o metrô quebrado, gente, nunca. Você não vê janela quebrada, pichado, sujo, banco quebrado. Vocês nunca viram. E o ser humano, ele entende que se está arrumado é para continuar arrumado, sim, conservado. Ao passo que se está pichado, estragado, parece que incentiva o teu cérebro a ir lá e deixar mais uma marquinha. Sim, verdade. E esse ambiente de caos deixa a gente impaciente, cansado, impaciente, fadigado. E um lugar organizado, bonito. E aí vamos trazer para o jardim, né? Fresco, com sombra, com muito verde. Te deixa num estado de espírito com bom ânimo, né, Grazi? Sim. Isso faz toda a diferença. E aí, já falando nisso, puxando um gancho, né? Eu tô lendo a Bíblia com um professor da FAO, o Euler Sandeville. É um grupo que a gente formou. Ele publicou, acho que, não sei se foi 22 ou 23 no Facebook. Queria começar a ler o livro. E ele é professor de paisagismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E quem quisesse ler, que ele ia começar, e eu vi lá no Face e falei, eu vou, porque é um livro super difícil de compreender, né, Grazi? Sim. Para mim, pelo menos, não é muito fácil. E aí, quando ele começou no Gênesis, e Deus, na Bíblia, né, criou os céus e a terra, e todas as vezes que ele terminava o dia da criação, ele olhava e falava, é bom, tá bom. No último dia, ele olhou, Grazi, e foi a única frase em todas as Bíblias que eu vi, as versões, né? Porque acho que eu tenho umas 2 ou 3 versões em casa. E ele repete assim, quando ele termina a criação, que a vegetação da flor, da fruto, os animais ali habitam, ele fala, tá bom, tá muito bom. Então, assim... Olha só. Ele narra a criação, você começa a imaginar, né, as árvores postas, como um grande jardim.
E é muito bom, né? Tudo que Deus fez é muito bom. Então, o paisagismo, ele não cria nada, né, Grazi? Ele só imita aquilo que o Criador já fez, né? Por nós. Tá tudo aí. Água, ar, planta, animais. A gente só usa, né? E a gente tem que saber usar com consciência e tentar usar e manter exatamente como foi criado, né? Limpo. Antigamente, Silvia, eu acho que era um pouco mais, como que se diz? O cuidado era maior, tanto é que era meio que obrigatório, em frente a todas as casas, ter uma árvore, né? Mas ainda hoje, Grazi. Mas em muitos locais, pelo menos em bairros assim, você não vê mais. Agora, as casas mais antigas tem, mas as casas mais novas, eu às vezes vou em alguns lugares assim mais afastado, tipo, dependendo, não sei se depende do bairro, não sei. Mas hoje a gente sabe que as árvores que já estão plantadas não pode retirar, que tem até o QR Code lá, que eles acompanham, né? Identificando. Antigamente era obrigatório você plantar em frente a cada residência uma árvore, né? Uma muda de árvore. Mas eu não sei se depende do bairro. Mas ultimamente eu andei prestando atenção, assim, que não tem mais aquela, em frente a todas as casas, ter uma plantação ou uma árvore. Então eu acho assim, as pessoas poderiam conscientizar mais, porque, querendo ou não, é o oxigênio, né? Hoje, a gente não vê tanto verde como antigamente. A gente vê, assim, antigamente todas as casas tinha jardim, tinha a parte dos matinhos, digamos assim. E era igual você falou, é tão gostoso, é tão prazeroso cuidar. Agora, acho que o dia a dia das pessoas está tão corrido que nem todo mundo pensa na qualidade de vida que isso influi, interfere, né? Igual você mesmo disse. Tem uma diferença aquela pessoa que tem a consciência, que tem uma plantinha em casa, que cuida com amor, que rega, que tá lá colocando, né? Tem gente que conversa com planta. E aquela pessoa, tipo eu, né? Que não porque no dia a dia... eu já tentei várias vezes comprar uma plantinha bonitinha, ganho plantinha bonitinha. Daqui a pouco eu vou olhar, gente, mas não é nem de maldade, mas a correria do dia a dia, mas a gente precisa ter esse certo cuidado, porque querendo ou não, uma coisa interfere a outra. É o futuro das nossas crianças, né? Sim, interfere o meio ambiente, o oxigênio e até mesmo a questão do humor, uma coisa simples que pode interferir até mesmo no humor de uma pessoa. A calma, né? A sociedade está tão acelerada, eu falo por mim. Se eu não me policio, eu tô com ansiedade. Acho que todo mundo, né? Hoje eu tô, né? E aí você precisa, o verde te acalma, o verde te traz um bem-estar, né? E aí a gente precisa mesmo cobrar do poder público mais praças, mais jardins. Sim. Bairros novos realmente tem que ter praças, E as pessoas precisam cuidar, né? Precisam. Porque às vezes as pessoas falam assim, o governo, a prefeitura, não sei, não coloca, mas vai lá, coloca, daí a própria população faz depredação. Estraga. Eu trabalhei, assim que me formei, 2009, 2010, gente. Me formei em 2009. Em 2010 eu fui trabalhar na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente na cidade de São Paulo, como engenheira urbanista, né? A gente tinha que ser engenheira agrônomo para cuidar das árvores mesmo. E a capital é uma cidade, pode ver que mais cai árvore quando chove por conta de ataque de cupim, problema nas raízes. Essa era a minha parte na prefeitura, eu cuidava disso. E, na verdade, Grazi, eu trabalhei de Moema a Palheireiros, que é a zona sul de São Paulo, em bairros de classe média alta e bairros de classe mais baixa. Pasme, Grazi, em Moema todas as árvores que você plantava 100% continuavam lá. Já na zona sul, mais extremo sul de São Paulo, na periferia não. De 100%, pelo menos 40% eram depredadas. E eu até entendo um pouco, porque assim, às vezes o bairro está tão carente que a pessoa fala, eu não preciso de árvore, né? Não é isso que eu quero.
Mas é uma função da educação ambiental conscientizar a importância da árvore, né? E tem aquelas pessoas também que acham que a folhinha da árvore vai incomodar. E na verdade ela vai proteger. Ela cai, claro, né? Cai folhas. Mas nada que você varrer, juntar ali uma vez por semana não vai te fazer problema nenhum, né? E tem a época certa também, né? Sim, não é o ano inteiro. Não, é mais no outono, né? E o benefício que ela traz, climático, ambiental, é incrível. Mas só porque você tocou nesse assunto, na verdade, não são as árvores que mais produzem oxigênio pra gente. Você acredita que são as algas? Olha Todo só. mundo acha que tá são vendo, as gente, árvores. como que é importante a gente ter uma pessoa especialista, né, para nos orientar, porque eu achava que eram as árvores, né? Elas são indiscutivelmente muito importantes, né? Para a produção de oxigênio, claro, para o sequestro do carbono, porque daí elas fazem isso mesmo, elas retiram da atmosfera e vão fixando no tronco, por isso que elas vão engordando, ficando grossas. Olha só. É o carbono que ela vai fixando, né? O carbono que a gente muitas vezes queima aí no escapamento do carro, a árvore sequestra, ela é muito importante. Mas quem mais produz o oxigênio são as algas marinhas. Olha. E aí vamos chamar a atenção para um aspecto importante de poluição. Porque não existe jogar fora, né, Grazi? Sim. A gente joga o lixo dentro do nosso planeta mesmo. O homem tentou jogar lá no espaço, ele volta. Sim. E bem feito. Ainda bem que volta, porque como é que ia ficar lá em cima, né? Não dá. Mas eles estão jogando no oceano, né, Grazi? Tem umas fotos na internet assim que são absurdas. E daí eu paro e chamo a atenção de novo. Não é o agro que polui o planeta. Quem polui o planeta são nós da cidade. Somos nós. Sim. Que o leite, né? O leite, o arroz, o feijão, sei lá o que mais. A calça, o lanchinho do fast food, tudo gera embalagem. E essas embalagens, elas têm destino correto. A nossa cidade é privilegiada, Grazi, porque é uma das cidades que mais tratam esgoto no Brasil e ela recolhe 100% o material reciclável. E aí a sustentabilidade está nisso, de você reutilizar, de você não jogar no mar. Sim. Porque estão jogando containers de lixo no mar e afetam esse lixo, esses containers de lixo afetam as algas que produzem oxigênio para a gente respirar, gente. Então, vamos prestar atenção. Primeiro, vamos consumir menos, né? Se a gente puder não ficar trocando tudo toda hora e jogando, descartando de qualquer maneira, né? Descarte correto. Eu acho que o segredo da humanidade, Grazi, é o descarte correto de resíduos. Sim. Orgânicos, inorgânicos. Mas igual você falou, o governo, ele tem todo um apoio. É a própria população que muitas das vezes não quer colaborar. Não quer colaborar. Né? Ó, para você ver, não tem mais as 4 estações. Frio, quando é para estar frio, tá calor. Quando é para estar calor, tá frio. Aí tá chovendo, não é para estar chovendo. Tá tudo bagunçado. Por quê? Tudo isso interfere o meio ambiente, a poluição. E tudo isso vai interferindo. E daí, aquecendo o clima, automaticamente, já não tem tanto verde na cidade como antigamente. Por quê? Não tem mais para onde crescer, aí vão cimentando tudo. Os quintais, que antigamente tinha verde, hoje não tem mais, é só cimento. Depois assim que inventaram a cerâmica, né? Eu lembro, quando era criança não tinha tanta cerâmica, era aquele piso cimento queimado, né? Não, é o vermelhão, né? Na casa da minha avó. Sim. Era aquele piso lá. E os quintais eram com plantinhas, né? Era. Depois da cerâmica, que ficou um negócio barato, fácil de instalar, você vê... Prático, você não precisa. Realmente. Mas você sabe que tem algumas cidades no Paraná, acho que Campinas também, não sei, não estudei São José, mas tem aquela questão do IPTU verde. Se a gente não tiver, vamos levar para a prefeitura, né? Para o Departamento de Meio Ambiente, para eles apreciarem. E na sua cidade também, não sei de onde eles estão nos assistindo, né, Grazi? É uma iniciativa muito legal de você... Como que funciona esse IPTU verde? Eu nunca ouvi falar. Então, pelo que eu estudei e ouvi falar em Campinas, você deixa uma parte do seu terreno, que na verdade é lei, né? Sim. Você tem que deixar ele permeável, né? E aí você faz seu jardim, planta uma grama, ou o que você quiser, e a água de chuva, Grazi, que cai no telhado,
tem uma parte do terreno exposto para poder infiltrar. E isso diminui as enxurradas que vão arrastando tudo pelas ruas, pelas cidades. Então, quanto mais área aberta no seu terreno, maior o seu IPTU verde. Então, se você cimentou tudo, de repente é a sua chance de pagar menos imposto, colaborar com o meio ambiente e ter aí uma redução significativa na taxa do IPTU, né? Será que aqui em São José tem esse sistema? Vamos estudar, de repente, se não tiver, a gente leva para a Câmara e fala, olha. Sim. E aí, de repente, aquela casa mais antiga, que está lá toda cimentada. Eu conheço pessoas na Câmara, hein? Procura saber. Aí, se não tiver, você me fala, que daí eu já coloco você em contato com algumas pessoas aí da Câmara. Pode ser uma política pública que vai ser bom para o meio ambiente, bom para o bolso, bom para todo mundo, né? Sim, é bem interessante, é bem importante. Muitas cidades também, para entregar o habite, ele exige o plantio de uma árvore na calçada. Gente, é muito legal você ver ela crescer, cuidar da árvore, daqui a pouco está dando fruto, daqui a pouco tem um ninho. É muito legal. E se a planta for nativa, a árvore for nativa, melhor ainda. Se não for, também não tem problema. Eu não sou nenhuma recochada, como eu já falei, desde que não seja espatódia que vai, né, matar nos condomínios, eu vejo que realmente os condomínios fechados têm na frente de cada residência tem que ter uma árvore. Mas as casas de rua não tem, gente, não vê mais. Você não observa para você ver, não tem. É muito difícil uma casa ou outra ter. E quando tem, eu já vi pessoas reclamando. Eu vou tirar isso aqui e não sei o quê. Entendeu? Então pessoa não tem noção. Eu sou a favor da prefeitura dar uma multa para quem arrancou a árvore. Tanto é que hoje em dia eles têm, né, o QR Code e tudo. Mas eu acho que não alcançou em toda a região ainda, não sei. Porque se você observa nos bairros, não são em todas as casas que tem. Em condomínio fechado, sim, tem. Mas em bairros, será que não é a consciência, Grazi, que está faltando? Mais educação ambiental, então, para dizer da importância que é. Pode ver, se você está do lado da rua que o sol está nascendo e tiver uma árvore na sua frente, sua casa não vai esquentar tanto. Sim. É muito legal. Você sabe que na minha casa, quando eu morava em Registro, eu tinha ar-condicionado no quarto, mas era um calor 5 horas atrás. Você punha a mão na parede, estava quente. Mesmo com ar-condicionado, a parede estava quente. Plantei um pé de carambola, Grazi. Acabaram os meus problemas. E de quebra ainda tinha carambolas. Entendeu? Na época que elas frutificavam, eu dava carambola pro bairro inteiro. Porque assim, imagina, agrônoma, tinha muita carambola mesmo, né? Mas resolveu. Gastava menos na conta de luz, porque o quarto aquecia menos, o ar-condicionado atingia a temperatura mais rápido, mantinha por mais tempo. Sabe o que não dá para entender? Por exemplo, as pessoas são complicadas. Essas, digamos assim, no geral, basicamente as mesmas pessoas que reclamam, eu não tenho tempo, essa árvore e tal, são as mesmas pessoas que querem no final de semana ir para a chácara da tia, da irmã, da avó, do primo, para poder ver a natureza. A gente vai entender. E a pessoa mal sabe que pode trazer a natureza para dentro da casa dela, para o quintal dela, para a convivência dela. Não precisa. Eu amo a natureza. Gente, eu sou paranaense, né? Eu sou de Jacarezinho. E a minha alegria era quando chegava final de ano para eu ir para o Paraná, que é Jacarezinho, é uma cidadezinha pequenininha, rural. Então, lá tem muito verde. E eu amo ir para lá. Hoje faz um bom tempo que eu não vou para lá, mas eu sempre falava para meus pais, entre zona rural e urbana, zona rural, eu gosto de mato. Quando você chega num ambiente, né, numa roça, digamos assim, que é mais rural, você sente o cheiro é diferente, aquele cheirinho gostoso de mato. Você acalma, né? Automaticamente você se acalma. Eu lembro que a minha avó, eu dormia, eu acordava assim, 5 horas da manhã, com ela acordava, ela ligava o radinho dela, ia fazer a comida, gente. Ela fazia comida às 5 horas da manhã, para minha tia levar para a roça, porque minha tia trabalhava na roça. Sim, a minha avó também, igualzinho. A qualidade de vida é outra coisa. As pessoas, elas cuidam do próprio alimento.
a própria criação, a própria salada, os animais que, tipo, as próprias pessoas que cultivam o alimento dos animais. Sim. Então, não tem aquela intoxicação, né, da zona urbana. Então, é algo, assim, bem gostoso. E só quem vive mesmo na roça, por isso que as pessoas de roça vivem muito mais do que a gente. Vivem mais, né? Porque a qualidade de vida é outra coisa. Você falou em roça, eu lembrei da minha avó, que foi um legado que a minha avó me deixou. Cuidar das hortinhas, ela tinha couve, a gente pegava couve. Ai, que delícia. Alface, alho, a minha avó plantava alho, achava um barato. E nem lavava, né? Pegava assim. Eu pegava e já comia. Não tinha tanto agrotóxico, né? Sim. Aí falando dos agrotóxicos, que é um vilão do agro, sim, a gente tem que reconhecer. Mas aí, já fazendo um parênteses, já que eu sou agrônoma, vamos aproveitar, né, Grazi? Sim. Para ninguém ficar repetindo bobagem por aí, né? Porque quando a gente repete aquilo que a gente não conhece, a gente não passa de um papagaio de repetição, né, Grazi? Sim. Então, para a gente não ficar repetindo informação bobagem, errada ainda. O agrotóxico, realmente, ele é a gente chama de defensivo agrícola, né? Mas se ele é utilizado em excesso, realmente ele vai prejudicar o meio ambiente. Então, é importante. E aí, o agrotóxico ele só é vendido com receita agronômica. É como se fosse um remédio controlado para os seres humanos. É um defensivo, a gente não chama de remédio, claro. Mas ele é vendido controlado também. Então, só um agrônomo pode receitar, né? E só um agrônomo pode dizer como é que usa. Então, se ele for utilizado, Grazi, de maneira correta, ele não vai prejudicar a nossa saúde. Não vai. Então, o que é a maneira correta? É a quantidade certa, no momento certo. E aí, depois que foi aplicado, tem um período de carência. O produtor rural depende, lógico, do defensivo, porque ele também é dividido em classes. Tem o mais perigoso, o menos perigoso, o que não é quase nada perigoso. Então, dependendo da classe de uso do agrotóxico, ele tem um tempo de carência. Então, o produto tem que ficar na roça, ele não pode ser colhido. Ele, por exemplo, foi aplicado um certo produto X, que depende de um período de carência de no mínimo 5 dias. Se o produto ficar na roça por 5 dias, ele não vai ter resíduo inorgânico e nem orgânico, e aí ele não vai fazer mal para os seres humanos. Porque o defensivo agrícola, o agrotóxico, a mesma coisa, ele é orgânico, sabia? Não. Ele não é uma molécula persistente que vai ficar... Já existiram, viu? Lá na década de 70, período de guerra, pós-guerra, quando foram inventados, por assim dizer, os agrotóxicos, eles deixavam resíduos nos solos por anos. Agora não mais. Eles têm que ser orgânicos porque eles sofrem, a gente chama de pressão de vapor, e degradam. Eles se dissolvem no meio ambiente também. Então, se o produtor rural for responsável, e a maioria o são, eles deixam um período de carência a planta na roça. Quando colhem, já não tem mais o agrotóxico e a gente pode consumir. Ah, Silvia, mas por que não produz, então, sem o agrotóxico? Porque senão a gente não vai ter alimento para todo mundo, Grazi. É bonitinho e tudo, mas o orgânico, ele não consegue suprir a demanda de alimentos para a população mundial atual. Então, se você tem uma roça de feijão e, de repente, sei lá, a mosca branca ataca, não sobra uma vagem de feijão para você colher. Sim. Porque, assim, a monocultura tem esse problema e não é. Porque com monocultura você produz bastante, sem monocultura você produz pouco e não alimenta todo mundo. Mas se uma roça inteira é atacada, você perde tudo. E por que ela é atacada? Porque só tem feijão. Na época da minha avó, plantava feijão, milho, abóbora, tudo junto. A sua também? Sim. Né? Era tudo junto. Não tinha defensivo agrícola. Exato. Então, às vezes, a praga que come a abóbora não come o milho. Que come o milho não come a abóbora. Mas agora, com essa demanda de gente para alimentar, no mundo, eu digo, não dá mais para você plantar tudo junto. Porque você entra com colhedeira, você... a quantidade é muito. E você entra com máquina para colher, né? Mas é que também, antigamente, pelo menos lá onde minha avó morava, né? Que hoje ela é falecida, mas cada vizinho plantava algo. Então eles não dependiam, eles quase não compravam alimento. Feijão, milho, galinha. Ela, por exemplo, ela cuidava de galinha, ela tinha mandioca,
ela tinha mamão, ela tinha banana, ela tinha acerola, ela tinha um monte de verdura. Já tinha a horta dela, né? E o que ela não tinha, gente, era engraçado. O que ela não tinha, a vizinha tinha. O que a vizinha não tinha, a outra tinha. E elas trocavam. Uhum. No horário do almoço, uma dava mandioca para outra, a outra dava pepino para outra. Ovo, todo mundo tinha. Né? Leite. Ovo, porque todo mundo criava galinha. Uhum. Mas em questão assim, de cultivo mesmo, de verdura, fruta. Cada um cultivava algo. Era muito difícil alguém ter produtos repetidos. Então, eles trocavam entre eles. Eu achava muito legal. Então, cada um tinha, no mínimo, no quintal, uns 5 tipos de salada, fruta, uns 3, 4 tipos de fruta. E assim, o ano inteiro. E elas iam para o mercado para quê? Para comprar o básico do básico. Era mais produtos de limpeza. E olha lá, porque até o sabão elas produziam. Então... Mas se você for ver, Grazi, dessa época para cá, a população mundial mais que triplicou, né? Sim. Nessa época, você está falando que é década de 80, final dos anos 80? Não. 70? 90 e pouco. 90 e pouco? Porque eu sou de 85 e eu lembro dessa época. É que eu sou de 82. Mas a população, não sei de cabeça aqui, porque eu não vim nem preparada para isso. Mas se a gente for pegar lá, população mundial, década de 80, população mundial 2020... Assim, são muitos bilhões a mais de pessoas. Sim. Então, assim, talvez naquela época até dava para trocar e tudo mais, mas esses pequenos sítios, não sei o que é agora onde é a tua avó. É uma fazenda de alguma coisa? Virou cidade? É casa mesmo, só que lá... Virou cidade ou ainda é sítio? Não, porque ela, como é zona rural, cada um tem seu terreno, mas seu terreno é grande e tem um espaço grande onde que elas plantam. É um terreno, só que é um terreno rural. E continua assim nessa troca? Continua a ser assim. Não, né? não sei, na verdade, que já faz uns 3, 4 anos que eu não vou pra lá. Mas... Não, mas as minhas tias não plantam mais. Eu não sei lá onde você... A última vez que a fazenda da minha avó ainda existe, mas ninguém planta mais mandioca. O da minha avó não era fazenda, mas assim, a última vez que eu fui lá, que já faz um bom tempo... Ela tinha ainda mandioca e o mamão. Só. Mas nem galinha ela cuidava, não tinha mais criação. A gente teve, Grazi, no final da década de 80, se eu não me engano, um êxodo rural muito grande. Então, as famílias... Eu sei porque, assim, a minha mãe nasceu lá na região da minha avó. Eu já nasci na cidade. Minhas filhas nasceram na cidade. Então, assim, a evasão da zona urbana, da zona rural para a zona urbana foi enorme. Então, os poucos que ficaram na zona rural ficaram para produzir alimentos mesmo. E a maior parte da população está concentrada na zona urbana. E é por isso que a zona urbana polui mais que a zona rural. Porque, assim, é um aglomerado enorme de pessoas concentrada na zona urbana. Então, essa troca, essa necessidade de produzir alimentos já não é mais igual. O mundo mudou, né? A gente muda, né? Eu há 5 anos atrás, eu daqui 5 anos para frente. Todo mundo muda. E a gente precisa acompanhar. Exatamente. Né? Agora sim. Aí voltando só para a gente encerrar essa questão dos agrotóxicos, se for utilizado da maneira adequada, não tem problema nenhum para a saúde. Ele na quantidade grande para matar um inseto que é desse tamaninho. Para matar uma pessoa, teria que ser assim, milhares de vezes mais. E não tem. Eu tenho uma amiga, Ana. Ana, um beijo para você, Ana. Não sei se você está me assistindo ou vai me assistir, mas ela é da Defesa Agropecuária. Ela estudou, passou no concurso da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E ela, para minha surpresa, eles fizeram uma fiscalização na região de Iguape, que produz chuchu pra gente. Você gosta de chuchu, Grazi? Gosto. Uma também. Delícia. Não engorda, é light, né? E super saudável. Com limãozinho, nossa. E ela veio me contar, Silvia, a gente coletou umas caixas de amostra, tanto no produtor rural quanto no Ceasa. E para surpresa dela, e que bom, né, que foi assim, não tinha resíduo de agrotóxico no chuchu. Olha. E o chuchu é um tipo de planta que assim é bem atacado, né? A chuchu, a abobrinha e os alimentos que ela coletou naquela ocasião, não sei hoje, né? Isso já deve ter uns 2 anos. Ela veio toda contente contar, porque o chuchu é produzido lá no Vale do Ribeira, né? A maior parte do estado de São Paulo está produzido lá e não tinha resíduo. Isso quer dizer que o produtor respeitou as normas de produção, né?
Ele pulverizou na data correta, ele esperou o prazo do agrotóxico virar a pressão de vapor e desaparecer, e daí então ele comercializou. Então, se a gente tiver práticas agronômicas garantidas na produção, a produção é saudável. Sim. Tem testes para ver dose máxima, dose mínima, dose de segurança, e a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? É claro que se você puder comprar orgânico, eu sou super a favor. Mas só orgânico para alimentar o mundo não dá, né? Não dá conta. Não dá conta, Grazi. Infelizmente, hoje, no número de pessoas que a gente tem, não dá. Ai. Silvia, Oi. Infelizmente, nosso tempo Tá está acabando. Ah, eu adorei. Passa muito rápido, né? Igual eu falei para você, a gente não vê o tempo passar. A gente começou falando do paisagismo, daqui a pouco a gente já estava falando das plantinhas, dos alimentos, mas acaba que um complementa o outro, né? Acaba um puxando o outro. Eu quero mais uma vez te agradecer pela sua presença no nosso programa. Agradecer a quem está nos assistindo, muito obrigada. Quem vai nos assistir também, né? Porque vai ficar lá gravado. Você que ainda não segue, não deixa de seguir o canal da BMC Channel, do Destaque em Foco também. A Silvia agora vai passar as considerações finais e vai deixar as redes sociais dela para quem gostaria, né, de contratar ela, de saber mais sobre o serviço dela, né, tirar mais algumas dúvidas, porque, igual eu falei, tem coisa que a gente acha que conhece e não conhece. Então, é muito importante você que está com obras, projetos, gosta, né, da natureza e quer colocar na sua casa, na sua residência, fazer um jardim de inverno, fazer um jardim interno ou externo, a Silvia vai conseguir te orientar, te instruir, né, com o tipo de planta, o tipo de clima, qual é melhor na área interna, área externa, qual dá mais água, menos água, para não deixar morrer que nem eu deixei, né? Enfim. Silvia, pode ficar à vontade, agora pode falar as considerações finais e as suas redes sociais. Bom, Grazi, só para finalizar, no mundo acelerado como é o nosso, cuidar de um ser vivo, de uma planta que cresce devagar, é um gesto de cuidado, né? Sim. De afeto, você acompanhar aquilo que eu falei, desacelera você, te incentiva, é agradável, não tem nada a perder, viu, Grazi? Sim. E só para rapidinho, até te contei antes do início do programa, um colega estava falando até acho que no YouTube, o Paulinho, ele foi convidado para fazer um orçamento do jardim de uma casa que estava terminando, uma casa aí de uns R$500 mil em média, e o jardim ficou em torno de 30 a 40 mil. O proprietário achou meio caro e tal, mas instalou o projeto, e depois de pronto, o jardim ficou tão exuberante, tão bonito, e ele é florista, ficou bem legal mesmo. A casa foi vendida por R$800 mil, Grazi. Olha então, só. Assim, dá uma valorizada, não só no conforto nosso mesmo, mas na estética da casa. Então, vale a pena investir, fica super bonito, é confortável, não tem nada a perder, gente, é muito legal. Bom, em minhas redes sociais é Silvia Coelho Paisagista, né, no Instagram. Estou começando com esse Instagram, até falei para Grazi. Grazi, é uma surpresa para mim, porque eu não sou blogueirinha ainda, mas eu vou ser, vai ter muita coisa legal, vou fazer conteúdo. Me sigam lá, vai ser um prazer seguir vocês de volta e a gente troca experiência, informação. Estou muito grata, Grazi. Você viu, estava insegura, a primeira vez que eu venho numa entrevista. Super bem. Mas assim, é muito legal dividir com vocês e aprender com vocês também. Aquilo que a gente se propôs a estudar e está aqui para fazer. Contem comigo, podem tirar dúvida, manda pergunta, eu respondo. E eu estou aqui para ajudar. Gosto de cuidar de planta, cuidar de gente. Eu fico à disposição. Você quer deixar seu WhatsApp? Ah, sim. O DDD 13, porque eu vim lá do Vale do Ribeira, me formei em registro. E celular, você vai para qualquer lugar, continua com o mesmo número, sim, né, Grazi? Verdade. Então, DDD é 13 99708 8837. Que legal. Silvia, foi muito, muito bom, né? Mais uma vez, vocês que estão em casa, adotem uma plantinha, né? Ah, sim. Coloquem, você que mora em apartamento, cultive, adote uma plantinha,
vai te fazer bem. Vai te fazer bem. E os jardins, Grazi, só esqueci de falar, dá para automatizar. Jardins grandes, você automatiza até fertirrigação, você nem se preocupa, ela vai ficar o jardim vai ficar bonito o tempo todo, irrigado, você não precisa se preocupar. Iluminação também faz um jogo de cores, fica bonito, fica diferente. Grazi, não posso mais nem falar. Eu sou tão apaixonada que dá para fazer muita coisa legal. Tá vendo? Por isso que é importante a gente procurar um especialista. Aí ela tem como te orientar. Ah, não tenho tempo? Agora tem automatização até para as plantinhas. Que pode regar, né? Aguar as plantinhas, cuidar das plantinhas. Nutrir, aguar. Nutrir. Então, você que ainda não tem uma plantinha na sua casa, adote uma plantinha. Eu vou fazer isso. Eu vou falar com a Silvia aqui depois qual tipo de planta é adequado, o jeito de cuidar. Porque às vezes a gente só compra e não sabe como cuidar. Por isso que as bichinhas não aguentam, né? Então, tem que ter esse certo cuidado. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Semana que vem tem mais Destaque em Foco ao vivo pela BMC Channel e aguardamos vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau.